Muito bem. Agora, você anote aí no seu caderno algumas dúvidas que possam surgir a respeito deste assunto que nós estamos falando, que são os termos integrantes. E aí, depois, na próxima aula nossa Zoom, você esclarece com a professora. Bom, já que estamos trabalhando com termos integrantes, eu pedi para na aula anterior de vocês analisarem um poeminha da Cora Coralina, Oração do Milho, para achar esse recurso linguístico que ela usa bastante aqui. Observe que a professora pegou um trecho só do poema, onde diz: Senhor, nada valho. Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Percebo que a professora colocou todos os recursos em vermelho, destacados, em negrito e sublinhado. Esse dos quintais e das lavouras, qual é o objetivo dessas preposições? A autoria, certo? Da onde é essa planta? Da onde veio, certo? Dos quintais e das lavouras. Então, aqui eu tenho recurso linguístico, que é a preposição. Aí continua. Meu grão perdido por acaso. Olha, esse por, ele faz uma referência, certo? Perdido por acaso. Não pegaram o grão e jogaram fora. Não, na hora de colher, caiu alguns, certo? Nasce e cresce na terra. Olha esse na ali. Esse na tem uma função de o quê? De localizar, certo? De mostrar o lugar. E aí continua o poema. Ponho folhas e haste, e se me ajudares, Senhor, mesmo planta de acaso, solitária, então planta de acaso, novamente de autoria. Dou espigas e devolvo em muitos grãos. De que modo vai devolver isso, certo? O grão perdido inicial, salvo por milagre que a terra fecundou. Então, por é o meio, certo? Pelo qual foi salvo aquele grão de milho. Eu pedi para vocês analisar isso, pegar o poema lá, marcar esses recursos linguísticos, que seriam as preposições, e analisar qual era a função que estava fazendo ali. Eu espero que vocês tenham feito. Eu coloquei duas aqui, mas você deve ter feito o resto do poema, certo? Fico feliz com você. Mas hoje eu preciso relembrar com vocês o que é agente da passiva. Lembre-se que agente é alguém que faz uma ação, mas passiva é alguém que sofre ação. Então, agente da passiva vai ser aquele termo que vai praticar ação na voz passiva analítica, certo? Na hora de praticar, não é ele que vai fazer ação, ele vai praticar no sentido de sofrer ação. E vai vir acompanhado por um recurso linguístico que é a preposição. Por isso, eu pedi para vocês dar uma analisadinha nas preposições lá no poema. Porque vocês percebam que o que dá realmente valor para o poema, para entender o valor do milho, do grãozinho de milho, são as preposições que vão me localizando, que vão me definindo isso. Então, a preposição mais um substantivo vai me gerar o agente da passiva. Aí eu tenho dois exemplos para vocês aqui. Os reféns foram libertados pelos sequestradores. Foram libertados, eu tenho uma voz passiva. Por quê? Porque eu tenho o verbo da ligação, o verbo libertar, só que está numa forma nominal, está em libertados, terminou em D. Isso aqui é uma forma nominal, certo? Não é um verbo de ação, é um verbo que assumiu uma outra função. E pelos sequestradores, ó, o pelos é por eles. Eu tenho essa preposição por eles. Eles quem? Os sequestradores. Então, esse é o agente da passiva. E a preposição me mostra isso. Então, quando eu tiver uma preposição mais substantiva acompanhando uma voz passiva, que são os dois verbos, eu tenho o agente da passiva. Agora, a carta foi entregue à moça pelo carteiro. Então, o carteiro entregou a carta à moça, para a moça. Perceba novamente, eu tenho a preposição pelo, que é por mais ele, e aí eu tenho, que é esse por mais ele? O carteiro, é o agente da passiva. Então, para ter agente da passiva, eu terei que ter sempre uma preposição. E essa preposição, ela vai estar ligada com um nome, que é o substantivo, certo? Então, na hora de analisar, tenho que ter cuidado. Por que eu pedi para fazer esse exercício anterior? Porque você precisa identificar a preposição e saber reconhecer ela, porque ela vai acompanhar o objeto indireto, vai acompanhar o agente da passiva, vai acompanhar o adjunto de nominal e o complemento nominal. Então, ela acompanha várias outras classes,
dentro da sintática. Então, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que saber quando é agente da passiva. Para ser agente da passiva, eu só posso ter quando eu tenho a locução verbal. Foram libertados e foi entregue. 2 verbos com uma função só. Muito bem. Vamos ao próximo agora. Agora, qual é a diferença do agente da passiva e do adjunto adverbial, que também vai acompanhado de um elemento coesivo, que é a preposição? Olha só, João foi elogiado pelo professor. O agente da passiva é pelo professor. Tem uma preposição por ele, certo? Juntou por mais ele, deu pelo. Foi elogiado são 2 verbos, verbo de ligação e verbo no particípio, então é a locução verbal. Ó, vamos passar para a voz passiva. O professor elogiou o João. O professor elogiou o João. O professor é uma pessoa, ela faz ação. Elogiou quem? Uma outra pessoa, o João. Então, aquele pelo professor é agente da passiva. Agora, a mesma oração com um substantivo diferente, não mais professor. Agora tenho João foi elogiado pelas notas, por elas, as notas. Notas pode elogiar alguém? Não. Eu posso passar para a voz ativa, notas elogiaram João. Não tem sentido. Lá no texto, dentro da literatura, o texto literário eu posso? O texto literário é outro papo. Lá pode viajar na escrita, mas nós não estamos viajando na escrita, nós estamos nos preparando para texto dissertativo argumentativo. Então, João foi elogiado. Tenho aqui uma locução verbal? Tenho. Agora, pelas notas, torna-se adjunto adverbial, certo? Que é o quê? É o motivo, é a causa por que ele foi elogiado. Os dois, eles são introduzidos pela preposição por, só que é por mais ele, por mais elas, certo? Então, ele só será agente da passiva se ele puder praticar ação, que nem ali pelo professor. O professor elogiou o João, dá para eu passar para a voz ativa. Agora a outra não dá. Por quê? Porque notas não faz ação. Para ser voz passiva, eu tenho que ter primeiro uma voz ativa, certo? Agora, eu quero que vocês percebam o complemento nominal. Qual é a função do complemento nominal? Ele completa o sentido de um nome. O que é nome? Substantivo, adjetivo, advérbio. E assim como objeto, ele completa o sentido de um verbo. E ele vai ter sempre o quê? Preposição. E ele pode normalmente ser substituído por um verbo. Então, vamos ver isso nos exemplos aqui. Ele tem orgulho do filho. Ele tem o quê? Orgulho. Orgulho é um substantivo? Sim. É um substantivo abstrato? Sim. Certo? É o núcleo, tem o quê? Orgulho. É o núcleo desse objeto? Muito bem. Então, agora o que seria tudo isso? Orgulho do filho? Objeto direto. Certo? Mas só a palavrinha do filho, não é? Ele tem o quê do quê? Para ser objeto indireto, certo? Agora, seria diferente se fosse ele orgulha-se do filho. Não tem mais o verbo tem, mas eu tenho o verbo orgulhar. Quem se orgulha, orgulha de algo, de alguém. Diferente. Aqui na primeira, o orgulho, ele vem a ser o quê? Um substantivo. Trocando ele para verbo, aí vai ser objeto indireto. Diferente. Agora, a segunda. Ele estava consciente de seus atos. Ele estava consciente. Estava é um verbo de estado, é verbo de ligação. Então, o que vem do lado é um predicativo, certo? Consciente de seus atos. Tudo isso é predicativo. Mas qual é o núcleo do predicativo? Consciente, que é uma característica. Então, de seus atos está completando a ideia de quem? Desse adjetivo. Então, por isso, ele é o complemento nominal. Mas se fosse ao contrário, se fosse ela conscientiza-se de seus atos. Mas aí o verbo não é mais o verbo estar, é o verbo conscientizar, é um verbo de ação. Aí vai mudar, vai ser objeto indireto, certo? Agora a terceira, ela agiu favoravelmente aos amigos. Ela agiu é um verbo intransitivo. Quem age, age. E pode agir de algum modo. E aqui diz favoravelmente. Essa ideia de modo me levou a advérbio, me levou a adjunto adverbial, certo? Aos amigos, ali a preposição aos amigos está completando a ideia do advérbio. Então, é o complemento nominal. Mas se tivesse o favoravelmente, em vez de ser um advérbio aqui, um nome, ele fosse um verbo. Ela oferece o quê? Os amigos. Porque quem oferece algo, alguma coisa. Agora, quem oferece favoravelmente, oferece
a alguém, certo? Só que favoravelmente, aqui ele é adjunto adverbial. Então, são os 3 exemplos que o complemento nominal ele faz. Ele acompanha, ele completa substantivo no primeiro exemplo, adjetivo no segundo exemplo e advérbio no terceiro exemplo, certo? Então, aí está a diferença do complemento nominal e do agente da passiva, e também aqui do objeto indireto que vocês perceberam. Então, eu precisava que vocês tivessem feito o exercício lá anterior para achar aqueles recursos linguísticos, para que vocês pudessem agora ir entendendo que a preposição, ela liga palavras, ela dá sentido a um contexto, certo? E dependendo de quem elas acompanham. Agora, uma dica aqui para vocês não esquecerem, que o adjunto adnominal e o complemento nominal, certo? Eles têm preposição. Só que, olha a diferença deles. O adjunto adnominal pode ou não ter corpo de sereia. O de sereia é o adjunto adnominal, está caracterizando. Não é obrigatório. Agora, o complemento nominal, ele tem que ter preposição. Tenho saudade de você. Saudade é um substantivo abstrato. De você está completando saudade. Então, esse está completando saudade, ele é complemento nominal, certo? É obrigatório aquela preposição. O adjunto adnominal pode indicar posse. O complemento não indica posse. O adjunto adnominal tem valor ativo, ele pratica ação. Agora, o complemento, ele tem valor passivo, é sobre ele que recai a ação. O adjunto adnominal, ele completa o sentido de substantivos, aí está a diferença, concretos e abstratos. Mas o complemento nominal, ele completa o sentido de adjetivos, advérbios e também de substantivos abstratos. Então, percebam que a diferença entre eles é muito tênue. Eu tenho que ter cuidado na hora de analisar, certo? Só que a diferença crucial do complemento é que é obrigatória a preposição estar nele e que adjetivo, advérbios também aparece como com complemento nominal, enquanto que no adjunto adnominal são substantivos concretos ou às vezes abstratos também, certo? Então essas foram as dicas. Complicado? Tranquilo para vocês. Então eu fico feliz que vocês estão acompanhando as aulas, estão estudando, se preparando para a nossa P1, que serão esses os conteúdos, certo? Um beijinho no coração de vocês e vejo você, lindo e maravilhoso, na próxima aula. Beijos!